Com muito prazer, eu estou aqui falar sobre esses assuntos todos da hematologia sempre me deram muito prazer e eu não vou falar muito além dos agradecimentos que eu tenho que fazer, porque eu tenho muito para falar, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu já vou começar falando com vocês que nós estamos num momento, passo isso, né? Nós estamos num momento muito diferente de tudo que se possa pensar. E quando eu falo em cuidados de enfermagem nas coagulopatias, nós também tivemos vários problemas em relação à pandemia, não propriamente pela gravidade dos nossos pacientes, mas sim por tudo que nós tivemos que mudar. Mas como é que eu vou falar sobre isso se eu não falei sobre coagulopatias? Então, eu quero dizer para vocês que as coagulopatias, elas são doenças hemorrágicas. E elas acontecem pela deficiência tanto quantitativa como qualitativa de fatores da coagulação. E esses fatores da coagulação são proteínas que existem no nosso sangue, descritos mais de 13, efetivos menos do que isso, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. E essas coagulopatias hereditárias, elas estão presentes em todos os grupos étnicos e regiões geográficas, né, do mundo. E dessas coagulopatias hereditárias, existem duas que são as que predominam. 95% das coagulopatias hereditárias são hemofilias e doença de von Willebrand. Esses 5% que resta são compostos pelas coagulopatias hereditárias raras, que é a CHR, a sigla que nós usamos, né? E elas são quem? As alterações de fibrinogênio, que é o fator 1 da coagulação, da protrombina, que é o fator 2, a deficiência do fator 5, a deficiência do fator 7, do 10, do 11, do 13, e também tem algumas combinações de fatores 5 e 8, por exemplo, que causam deficiência. Aqui no Hemorrio, nós temos todos esses pacientes. E é bom que vocês saibam que no estado do Rio de Janeiro, o único local que trata de pessoas com coagulopatias hereditárias é o Hemorrio. A deficiência de fator 12 ela tem um tempo de tromboplastina parcial ativado prolongado, mas não causa manifestação hemorrágica. E nós temos uma outra, que é a deficiência de fator 7, que dentro desse grupo das coagulopatias raras, ela é predominante. Então, nós temos um percentual bastante grande de pessoas, e cada vez aumenta mais, com deficiência de fator 7. Esse aqui só para apresentar para vocês como está o mundo em relação às coagulopatias hereditárias. Isso é retirado da Federação Mundial de Hemofilia, e tudo que vocês estão vendo nesse mapa em azul são os países que participaram dessa pesquisa. Os cinzas não participaram. Então, o que nós temos? Foram 115 países, né? Foram 140 convocados, 115 países participaram. Aí você tem que 82% são membros da Federação Mundial de Hemofilia. Nós temos uma população de hemofílicos no mundo de 195.263, um número total de coagulopatias de 324.648 pessoas. Hemofilia A, 157.517, B, 31.997, alguns que não foram classificados, 5.749, doença de von Willebrand, 80.302 pessoas, e outras desordens, 49.083. Esse fator 8 usado per capita foi em torno de 1.050 unidades internacionais de fator 8 e 0,155 de fator 9. Isso se justifica porque o percentual de fator 9 na população, vocês podem ver aqui mesmo, né? Ele é quase que 80% inferior ao dos hemofílicos A. Aqui, só para vocês terem uma ideia de o que acontece no Brasil, que nós temos em torno de 10.821 hemofílicos A, temos 2.139 hemofílico B, comprovando aquela diferença que eu disse a vocês, doença de von Willebrand, 9.462, coagulopatias raras, 2.592, e outras coagulopatias, 1.230.
eu preciso dizer a vocês que a Organização Mundial de Saúde e a Federação Mundial de Hemofilia esperam que todos os países consigam fazer o diagnóstico melhor da doença de von Willebrand. A doença de von Willebrand, as pessoas convivem muito bem, sem grandes intercorrências, e por isso ela tem um percentual de não diagnóstico muito grande. De verdade, ela teria que ser quase que o dobro da quantidade de hemofílicos do tipo A. Já aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui no Hemorrio, nós temos esse quadro. Nós temos 31% de hemofílicos do tipo A, 6% do hemofílico tipo B, e doença de von Willebrand nós temos 36%. Então, nós já estamos conseguindo fazer esse bom diagnóstico na nossa população. Coagulopatias raras, 13%, e outras coagulopatias, 14%. O que é a hemofilia, né? A hemofilia é um distúrbio hemorrágico, ele é congênito. É a mutação do fator 8 ou do fator 9 que vai causar a ausência ou a deficiência da atividade coagulante desses fatores. Então, eu digo que uma pessoa tem hemofilia quando ele tem uma deficiência ou uma ausência do fator 8, que vai dar a hemofilia A, ou do fator 9, que vai dar a hemofilia B. A classificação dessas hemofilias, tanto A como B, segue o mesmo padrão. Eu tenho o hemofílico A ou B grave, porque ele não fabrica praticamente nada de fator, menos de 1%. É aquela pessoa que vai ter sangramentos articulares, que nós chamamos de hemartrose, musculares, que nós chamamos de hematomas, e aqueles relacionados a traumas. E, muitas vezes, eles apresentam hematomas e mesmo hemartroses de uma maneira quase que espontânea. Não precisa acontecer nada. O moderado é aquela pessoa que fabrica de 1 a 5% de fator. Também tem sangramentos, mas normalmente relacionado a algum trauma. É um sangramento mais prolongado quando ele tem algum procedimento, mas é mais ocasional a questão da espontaneidade dessas intercorrências. O hemofílico leve, ele tem de 5 a 40% de fator, ele fabrica isso, e normalmente os seus sangramentos estão associados a procedimentos maiores. A hemofilia, essas manifestações que eu falei para vocês, só para quem não é daqui, conhecer uma hemartrose, né, que é esse primeiro pezinho que nós estamos vendo aqui. Nós temos os hematomas, aqui é um hematoma muito sério, que toda vez que ele acontece, o paciente precisa internar, que é o hematoma de panturrilha. A gravidade dele está porque na hora de drenar, ele drena aqui para a fossa poplítea, e isso pode causar um grande dano à articulação do joelho, que é uma das mais complexas que nós temos. As outras são as equimoses, as hemorragias digestivas, as hemorragias urinárias e as gengivorragias. Como complicação, a hemofilia tem o seguinte, a artropatia hemofílica, que é essa condição aqui bem mais séria, que é quando você tem a lesão da articulação foi tão grande que você teve a destruição da cartilagem e a destruição óssea, causando todas essas intercorrências que vocês estão vendo aqui, levando as pessoas, muitas vezes, a se transformarem em cadeirantes ou, se não, precisando deambular com a ajuda como chama? Esqueci o nome. Muletas, isso. O pseudotumor é uma outra complicação muito séria e que é como você pegasse um músculo e colocasse ele dentro de uma cápsula. Então, é difícil a absorção da medicação, muitas vezes essa remoção tem que ser até cirúrgica. Outras duas condições são as infecções transfusionais, que foram responsáveis pelo extermínio de várias pessoas com hemofilia por conta da explosão do HIV e pela explosão da hepatite C.
atualmente muito mais bem controladas. Nós não temos mais essas notícias. E outra condição que acontece com muita frequência, em torno de 30% das pessoas que têm hemofilia é a condição de inibidor, ou seja, a pessoa destrói o fator que a gente dá de reposição para ele. E aí você tem que fazer um tratamento muito mais caro, muito mais que é menos eficaz. Se eu faço a reposição com o fator deficiente, ele vai ter 100% de chances de melhora, e já nos outros é 80%, que são os agentes de bypass, para quem desenvolveu inibidor contra o fator 8 ou contra o fator 9. E a enfermagem? A enfermagem chega desde o momento que esse paciente chega à instituição. E quando ele chega, ele vai precisar ser acolhido. Esse acolhimento acontece, independe de ser é familiar, a família inteira tem, é questão de hereditariedade, todo mundo já está acostumado. Não funciona desse jeito. Por quê? Porque sempre pode existir aquela memória negativa de algum dos integrantes da família que teve a doença e teve um desfecho ruim. Então, esse acolhimento precisa acontecer, sempre explicando tudo, como se estivesse começando tudo de novo. E é importante estabelecer vínculos. É preciso estabelecer vínculos. Por quê? Porque esse vínculo, ele é fundamental. Esses pacientes, eu olho para alguns agora, eu vejo, está com 1,80 m e ficou no meu colo, né? Chegou aqui bebê. Então, a gente estabelece vínculos, sim, e eles nos procuram para as mais diversas informações, para as mais diversas conversas. A rotina institucional precisa ser constantemente, né, repetir, mudar, porque a rotina muda e a gente precisa informar essas pessoas. E o treinamento para o autocuidado, que é um ponto fundamental no tratamento da hemofilia. No autocuidado, esse paciente vai aprender como lidar, como manejar com esses sangramentos e, principalmente, como melhorar através da infusão do fator deficiente em domicílio. Ele vai fazer isso em casa e por via venosa. As informações que a gente fala sobre a patologia, os cuidados, fornecimento de material educativo também são importantes e são constantes. Toda hora tem novidade, graças a Deus, né? A identificação dos recursos da comunidade junto com o serviço social é muito importante, porque a gente vai falar melhor disso em um dos slides. O paciente pode muitas vezes ter várias das suas necessidades, né, sanadas através de recursos da própria comunidade. A rede de relacionamento para a gente é importante e a gente sempre trabalha isso com medo de blogs que são negativos. Então, a gente trabalha muito qual que você vai seguir, qual que você pode ver, preste atenção como vai ser esse seu relacionamento via mídias sociais. Somos facilitadores entre os pacientes e os demais integrantes da equipe multidisciplinar, porque normalmente eles procuram muito mais a equipe de enfermagem do que os demais integrantes do grupo. Vamos, então, sempre incentivar a participação nas entidades representativas, porque sem elas, em relação à hemofilia, nada teria acontecido. Eles não teriam os melhores tratamentos como eles têm, né? Nós temos todos os tratamentos, nós não estamos deixando de dever a ninguém, nós não estamos devendo. Nós temos terapia gênica, nós temos a infusão dos fatores recombinantes, que são livres de produtos sanguíneos, nós temos os pacientes que vão participar, que já estão selecionados, já está aprovado no Brasil o uso do emicizumab, que é uma medicação que é feita por via subcutânea. Então, nós estamos igualzinho o mundo todo. Os fatores de longa duração, tudo isso está aqui presente. Nós temos as informações sobre direitos e deveres. Eles têm um monte de direitos, mas eles também têm deveres. Enfermeira cobra, né? Cobra, e aí eles têm que também cumprir com isso. E existem muitas informações verbais e escritas. São vários profissionais de saúde que atuam e podem também fazer isso. Nós temos os pares como o pessoal da fisioterapia, o pessoal de serviço social e a mídia interativa, porque várias das empresas que produzem esses fatores, eles têm uma área só
para coagulopatias, principalmente hemofilia, levando bastante interação e bastante conhecimento. O que nós queremos alcançar, né? Primeiro, a adesão ao tratamento, porque eu preciso disso, senão nada disso que eu falei vai funcionar. E eu vou ter o retorno daquelas pessoas que têm lesões da articulação, artropatia hemofílica e tudo mais. O desenvolvimento da corresponsabilidade. É importante que essa responsabilidade não é só nossa, é da família e é do paciente. Então, nós temos que desenvolver esse item importantíssimo, a melhora da qualidade de vida, o aproveitamento máximo de tudo que lhe é oferecido também, e o empoderamento para o exercício do autocuidado. Tudo isso é visando o quê? Que essa equipe trabalha visando isso aqui, ó, a adesão. A hemofilia, então, a gente vai falar mais alguns aspectos dela, só para vocês terem ideia. Quando eu falei em hemartrose, você olhando a hemartrose por dentro, é exatamente isso. É o sangramento aqui dentro da articulação. Isso causa dor, isso causa edema, e isso, se não for tratado, vai começar a corroer tudo isso, aí passaríamos para a artropatia hemofílica. Os fatores de reposição são esses vidrinhos que vocês estão vendo aqui, né, que possibilitaram aos hemofílicos a possibilidade de viajar. Eles não podiam ir daqui a Araruama, porque eles tomavam uma bolsinha chamada de crio precipitado, atualmente proibida para eles, e que eles só tinham isso nos hemocentros, ou em alguns hemonúcleos que naquela época nem existia. Então, era uma vida muito sacrificada. E o que a gente tem que falar toda vez que a gente estiver orientando as pessoas em relação ao conhecimento e ao autocuidado? Primeira coisa importante, quem tem qualquer distúrbio da coagulação, independe de hemofilia, de todos os outros, não pode usar compressas quentes, porque elas fazem vasodilatação, elas levam mais sangue para o lugar afetado. Então, eles só podem usar compressas frias. Os cuidados odontológicos e a higiene oral é assim, primordial, até porque a gengiva, né, e os dentes são muito sensíveis a isso, e a gengiva sangra com muita facilidade se não estiver bem tratada. Eu sempre boto a questão das escadas com cuidado, porque eu tenho aqueles pacientes que gostam de descer as escadas pelo corrimão e cair de bumbum no chão, fazendo um grande hematoma de bolsa escrotal e de região glútea. Então, a gente sempre fala desse cuidado importante de estar afastado das escadas. O uso de chinelos, esse chinelo aí de dedo, é altamente contraindicado, até porque tornozelo é sensível de qualquer criança, e o tornozelo é sensível, e outra coisa, um lugar que aparece muitas lesões, é o dedão do pé. Então, esse tipo de chinelo, ele propicia esse desastre, né? E o tênis de cano longo dá muita segurança em relação ao tornozelo. Quando já... Soninha, você tem 7 minutos, tá? Um barbeador elétrico. E outra coisa importantíssima, nós temos só uma situação em que nós permitimos as injeções por via intramuscular, que são nas vacinações. Aí nós damos uma orientação do gelo, eu vou falar da vacina de Covid, depois, então, eu falo mais sobre isso. Proibido para todos os que tem qualquer tipo de coagulopatia hereditária o uso de ácido acetil salicílico e qualquer derivado. Também não pode usar medicamentos sem prescrição médica, porque muitas vezes não se conhece o que tem lá dentro e pode causar problemas. E é importante a prevenção da obesidade, até por causa daquelas lesões articulares que eu mostrei para vocês, com uma alimentação saudável. A fisioterapia vai ser sempre um aliado para quem tem, como é que fala? Esses distúrbios articulares. Então, cada vez que eles têm um problema, muitas vezes eles vão fortalecer essas articulações através da fisioterapia. É um aliado constante. E muito importante para eles praticar esportes e exercícios físicos, porque eles melhoram muito a parte muscular. Eu vejo isso constantemente naquelas crianças que começaram a fazer natação
aos 6 meses, aos 8 meses, logo que foi diagnosticado. E eles não têm intercorrências como os demais, porque eles criaram uma musculatura tão boa que eles não têm problemas musculares. Eles têm alguns acidentes, caiu, cortou a boca, aí vai, mas não assim. Para vocês terem uma ideia, isso é o que nós aconselhamos no momento. Nós temos várias crianças que usam capacete, porque a cabeça é um local bem sensível, principalmente quem tem hemofilia. Uma pancada, tem vezes que não tão forte, pode levar a uma hemorragia intracraniana. Muitas vezes a gente nem sabe que aconteceu essa hemorragia intracraniana por algum motivo. Então, para ficar mais tranquilo, essa cabeça protegida é muito bom. E quando começa a andar, essas joelheiras, que agora quase todo lugar tem para bebê. E muito importante porque essas crianças caem de joelho no chão. Então, protege. O bumbum tem a proteção da fralda, mas o joelho, então, fica com as joelheiras. E aí eles podem brincar à vontade. Os adultos também podem usar, assim como cotoveleiras e tudo mais. Antigamente, a criança com hemofilia não podia andar de bicicleta, usando todas as proteções para aprender e depois continuar usando, né? Não sei se vocês sabem, mas atualmente todas as bicicletas são vendidas e é obrigatório esses equipamentos, né, de proteção. E aí eles podem fazer isso. Esse é o nosso terror, porque o Brasil é o país do futebol, e essas crianças, né, gostam, querem futebol, qualquer papelzinho que eles vêem no chão, eles chutam, uma pergunta, não? uma bola, e a gente pede para diminuir o incentivo ao futebol. Alguns pacientes, não nego, fazem escolinha de futebol, fazem a profilaxia, né, como todos fazem nesse dia da escolinha de futebol e vão lá, de vez em quando tem problemas, mas na maioria das vezes não. Por quê? Porque eles têm um outro tipo de tratamento do que era feito no passado, que é a profilaxia. Ou seja, tomar o fator sem ter intercorrências. Quando eles estão numa idade assim de 3 anos, 4 anos, eles passam a tomar fator 3 vezes por semana. Isso os protege e os deixa fazer muitas atividades. Agora, as lutas, não, porque o retorno da luta, ele pode até aprender a se defender, mas nessas lutas, assim, mas o que acontece? Essas lutas, a outra pessoa não tem como não praticar, né, um murro bem dado. Então, o que acontece? Isso pode lesar essas pessoas. Como eu disse, as identificações de recursos da comunidade, com a ajuda do serviço social, é muito importante, porque a gente muitas vezes precisa das unidades básicas de saúde para que eles tomem o fator mais próximo de sua casa. As secretarias municipais dos diversos municípios do Rio de Janeiro, eles já fazem um programa de trazer esses pacientes para as consultas, para os exames, né? Os programas de saúde da família passaram a nos conhecer também. E o tratamento fora de domicílio, muitas vezes o paciente precisa fazer uma cirurgia que não está sendo feita aqui, que tem um especialista da área de hemofilia, e a gente consegue fazer isso também. As políticas assistenciais focalizadas como os benefícios sociais, assistenciais, a Bolsa Família, a gratuidade de transporte, tudo isso pode ser feito no nosso centro e principalmente para facilitar o acesso ao nosso centro. Outro ponto importantíssimo, como eu disse para vocês, é o treinamento para autoinfusão na hemofilia. Eles aprendem já, dependendo da idade, do tipo de criança, em torno de 9, 10 anos, a gente já ensina como é que prepara e infunde o fator. E vou dizer uma coisa, tá? Fazem muito bem. A outra orientação é que existe um diário de infusão, justamente porque existem direitos e deveres, como eu disse, né? Então, dentro dos deveres, o que acontece? Eu tenho esse preenchimento desse diário, que vai dizer que hora você tomou, como você tomou. Ele sabe que se ele tomar à noite, eu vou dar bronca. Se ele tomar logo depois de uma intercorrência, eu vou dar parabéns, né? Por que eu vou dar bronca à noite? Porque ninguém precisa de fator para dormir,
né? Dormindo não precisa de fator. Então, é importante que ele saiba que o melhor horário para tomar o fator é justamente de manhã ou imediatamente antes de alguma atividade. Bom, e quais são os cuidados especiais que nós temos que ter com essas pessoas? Primeiro, que onde você fizer a punção, você vai fazer uma pressão suave por pelo menos 5 minutos. E aqui eu estou falando de punção venosa. E o braço é sempre esticado. Não existe aquela história de dobrar o braço depois de qualquer punção, não. O braço tem que ficar esticado, até porque as plaquetas e os fatores precisam circular para fazer a hemostasia do local. Não retirar coágulos, fazer curativos ou outro procedimento sem aplicação do fator deficiente, né? Também. Isso é muito importante. E se eu receber um paciente que está com uma lesão importante, está todo cheio de gás e atadura, eu não vou mexer enquanto eu não fizer o fator deficiente nele. Aí depois eu mexo tranquilamente. Todos os procedimentos, existe um período, né, desse fator agir, que é de exatamente 3 horas. Então, tudo que eu tiver que fazer com uma pessoa que recebeu a terapia de reposição vai ser dentro dessas 3 horas. Cirurgia, extração dentária, curativo, tudo isso. Quando eu tenho suturas, né, essas suturas podem ser, normalmente, nesse caso aqui, como foi uma cirurgia ortopédica, a própria ortopedia demora mais para tirar os pontos de sutura. Mas se fosse uma outra lesão sem ser, normalmente são 9 a 10 dias. No caso da hemofilia, pode colocar 12, 15 dias. E, dependendo da extensão, vai tirar um, deixa o outro, e vai tirando gradativamente, retirando gradativamente. Uma coisa que eu já falei, por isso do capacete, que é a questão dos sangramentos na cabeça. Sangramento na cabeça para hemofílico é muito perigoso. Então, a gente... Soninha, a gente já deu os 25 minutos, tá, meu amor? Tá ok, então eu vou dar... esse negócio aqui não funcionou direito. Me botaram, só para vocês saberem, já vou dar uma corridinha básica aqui, que o treinamento das equipes existe, tanto das equipes de profissionais do interior, daqui da residência, e também vocês têm franco material de acesso aqui. Em relação à pandemia, existem 2 notas técnicas que eu vou falar muito rapidamente, porque só para logo de cara está aqui, ó. Pessoas com distúrbios hemorrágicos não correm maior risco de infecções virais como o Covid-19. Eles não entraram no grupo das comorbidades. A gente só tem que prestar atenção, se o paciente internar, precisar ser entubado, aí eu vou ter que fazer fator... o centro tem que ficar sabendo, porque ele pode ter uma lesãozinha na orofaringe e traqueia. Então, é importante isso. Normalmente, a gente manda manter o fator, né? Aqui, a instituição teve pacientes que eles vêm aqui, teve consultas que foram remarcadas, as emergenciais permaneceram, muita coisa por WhatsApp, tá? Todos os centros do Brasil fizeram isso. Se ele precisar, por qualquer motivo, de cirurgia, alguma coisa fora de Hemorrio, a unidade aqui libera fator para lá, né? E o Ministério da Saúde, ele autorizou a liberação para 60 dias dos fatores também. Existem fatores de origem plasmático, mas eles sofrem processo de nanofiltração, então ninguém precisa ficar preocupado que possa acontecer a transmissão de COVID pelos produtos plasmáticos. E só para falar, terminando, né, a nossa palestra, é a questão da vacinação. Não existe cuidados tão especiais, a gente tem, sim, o que a gente já fala, usar gelo se tiver algum problema, vai ser por via intramuscular, agulha menor, e caso de reação alérgica também vai ser feito lá. Sempre é bom os pacientes, segundo as informações aqui do Ministério da Saúde, eles vão fazer, alguns pacientes que têm doença de von Willebrand, eles podem fazer uma profilaxia, com uma medicação chamada DDAVP, o ácido tranexam, que é o Transamin, né? E todos os demais pacientes das outras trombopatias, eles vão ser absolutamente liberados.
Gente, quem trabalha nessa área sabe que precisa se manter atualizado o tempo todo. As pessoas com hemofilia precisam também de cuidados que não são centrados só, tem que ser centrados na pessoa, e não só nos procedimentos ou só no centro. Elas têm uma vida que precisa seguir. Feliz semana da enfermagem, desculpa passar um pouquinho, tá? Mas vocês viram que eu tinha muita coisa para falar. Obrigada.